paz do Senhor, irmãos. Bem-vindos então à casa do Senhor. Para assim uma vez mais entramos na presença do Senhor com hinos de louvor, gratidão e com muita alegria neste dia em que fez o Senhor. Nesta saudação quero deixar 2 ou 3 versículos aos amados irmãos. Diz assim Oséias, no capítulo 6, vamos ao versículo 15 do capítulo 7, capítulo 6 e até ao versículo 3, que diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e buscam a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como chuva seródia, que rega a terra. É uma palavra que também está, de certa forma, cumprida no nosso tempo. E é por isso que nós entramos então na presença do Senhor com hinos de gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, oro, agradecido ao Pai, no nome de Jesus, por este privilégio que temos, Senhor, de podermos, Senhor, cultuar a Ti, Senhor, livremente. Ainda podemos, Senhor, cultuar a Ti livremente, Senhor, e entrarmos na Tua presença, Senhor. E por isso, Senhor, nós clamamos o Teu sangue, Senhor, para que esta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir nas nossas vidas. E assim como igreja Tua, comprada, lavada pelo sangue precioso de Jesus, como noiva Tua, amada, possamos assim também Te servir e prossigamos em conhecer-Te cada vez melhor. Abençoa aqueles que separaste esta manhã, Senhor, para ministrarem louvor e ministrarem também a Tua palavra. Usa-os segundo a Tua soberana vontade. Com gratidão, Senhor, eu oro ao Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. O louvor está com o nosso irmão Zé. Haja alegria porque estamos na casa do Senhor. Amém? Então quero saudar toda a amada igreja com a paz do Senhor. Quero saudar todos os irmãos e irmãs. E é um privilégio para nós podermos estar aqui a louvar ao Senhor. Muitos não têm esse privilégio. Preferem andar a correr, a saltar, a pedalar. Mas nós escolhemos o melhor lugar para agradecer a Deus por mais uma noite que Ele nos deu e pela nossa vida. Viemos à casa do Senhor. Então vamos dar graças a Deus, vamos glorificar ao Senhor, Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e vamos clamar ao Senhor nesta manhã, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos liberte, para que Ele toque no nosso coração e que possamos sentir alegria, porque estamos na casa do Senhor, na casa do nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. Clamamos ao Senhor porquê? Porque Ele é paz, Ele é segurança, Ele é alegria, Ele é a vida e Ele é a luz. Então, glorificado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, ele que é raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Louvado sejas tu, Senhor. Nesta manhã, ó Deus, entregamos a nossa vida a Ti. Sabemos que Tu cuidas do Teu rebanho, Tu és o bom pastor e Tu conheces as Tuas ovelhas e as Tuas ovelhas Te conhecem a Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque fazemos parte deste rebanho bendito. Fazemos parte deste jardim. Aleluia. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um de nós. Obrigado pela nossa vida, pela misericórdia que Tu tens tido para connosco. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão para Ti, Senhor. Não há palavras para agradecer todo o amor e carinho que Tu tens para cada um de nós. Obrigado pela nossa vida. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O Salmo 25 diz-nos, no versículo 1, a Ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Aleluia. O versículo 20, guarda-me. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 3, melhor dizendo, o versículo 3 diz-nos, ou o versículo 4, melhor, no versículo 4, faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. E no verso 5, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Então vamos cantar este cântico. Aleluia.
pois em ti, Senhor, me refugio. Faze-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faze-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Guia-me, Senhor, na tua verdade. Guia-me, Senhor, na tua verdade. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Amém. Glória a Deus. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. Que nós nos possamos refugiar no Senhor. E muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, que ninguém cuida de nós, e não nos lembramos que Deus cuida de nós. Deus cuida do seu rebanho. Deus cuida das suas ovelhas. Aleluia. Vamos continuar mais um cântico. Ele é a estrela da manhã. Vamos dizer ao Senhor: és a nossa estrela da manhã. Tu és o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E em tuas mãos está tudo a vencer. Está a resposta certa àquele que clamar. E a verdade é a palavra do Senhor. E Ele não pode mentir. Sabemos que Ele não mente. Por isso nós estamos aqui. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Certa aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Louvamos ao Senhor pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, sempre, ó meu Deus. Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Glória, aleluia. Aleluia. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. E toda a língua confessará a sua grande glória.
todo o joelho se dobrará em louvor. Serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. E depois de toda a língua confessar que o Senhor é Rei, depois de toda a língua confessar a sua grande glória, e depois de todo o joelho se dobrar em louvor, o Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor virá abraçar-nos, Deus virá buscar a cada um de nós. Então vamos dar bênção e honra ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Eu tenho a certeza que nós lá no céu vamos cantar muito melhor. Isto é apenas um ensaio. Eu acho que sim, nós não vamos ter a vergonha, porque nós temos ali os anjos ao nosso redor, que vão ensinar-nos como se deve louvar ao Senhor em condições, e nós damos graças a Deus, porque é apenas aqui na terra estamos apenas treinando, mas sabemos que lá em cima, junto com o Senhor, vamos cantar muito mais lindo e bonito. Amém. Vou pedir a um irmão ou uma irmã que dê graças ao Senhor por este período de louvor, e que o Senhor possa usar a sua serva Guilhermina para nos trazer a sua palavra. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós damos graças. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por abrirmos o nosso coração em gratidão diante de Ti. Aleluia. Tu és o Senhor que tem segurado na nossa mão e não nos tens largado, Pai. Amém. És o Deus amoroso, o Deus de amor, o Deus que não muda, o Deus firme e Deus, verdadeiro, obrigado. o Deus que nos tem encaminhado, que nos tem segurado, que nos tem Aleluia. aliviado, que nos tem fortalecido, Senhor. Obrigado, meu Pai. Deus, por estas Obrigada, coisas. Senhor, meu Deus, por este corpo Aleluia. aqui presente, Senhor, Amém. unidos Somos em teus louvor, filhos, em gratidão, somos Senhor, teu meu rebanho Deus, bendito, diante de aleluia. Ti, porque Tu és o Senhor Cuida de maravilhoso, nós. Senhor nosso Deus.
Continua connosco, fazendo-nos despertar, Glória a Deus. ouvindo Desperta, a tua Deus. voz, Senhor meu Deus, lendo, estudando, meditando na tua palavra, para assim, Senhor, crescermos, Senhor meu Deus, em entendimento, em sabedoria, Senhor meu Deus, e em comunhão contigo, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa a tua serva, abençoa a palavra, Senhor nosso Deus, que tens para nós, Senhor, para nós ouvirmos, aprendermos mais um bocadinho de ti. Senhor meu Deus, e nós estamos gratos, Senhor meu Deus, por tu permites que nós possamos estar diante de ti. Obrigada, Pai, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Então eu passo a palavra à nossa diaconisa, a irmã Guilhermina. Paz do Senhor. Amém. Damos graças a Deus porque Ele está entre nós e já ouvimos a sua palavra e vamos continuar este louvor. Eu tenho sempre alguma dificuldade em achar que tenho algo a ensinar à Igreja e não tenho efetivamente, mas para mim própria há mensagens e há palavras que me ajudam e eu acho que é nossa obrigação como irmãos também poder partilhar aquilo que nos é dado e que nos ajuda. E, portanto, é nesse sentido que eu ouso subir a este lugar e falar da Palavra de Deus. E para hoje eu senti no meu coração falar sobre o poder curativo do perdão. O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Semana passada estávamos aqui a ouvir a palavra e eu estava aqui a folhear a minha Bíblia e numa das folhinhas que eu às vezes aponto encontrei a frase, o poder curativo do perdão, e eu andava a pensar, de que é que eu vou falar e achei, pronto, é mesmo isto que eu acho que nós devemos refletir, quer como igreja, quer como... somos sempre como servos do Senhor. E, portanto, vamos começar por ler algumas passagens e refletir sobre isto. Vamos ler, eu pedi a um irmão que lesse Mateus 6, 14 e 15 e outro lerá 11, 25 e 26. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Obrigada. A Bíblia ensina que perdoar os outros é fundamental para recebermos o perdão de Deus. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. O perdão é um mandamento, é incondicional, não é uma opção, não é? Não é uma opção nós perdoarmos. Temos que efetivamente, como filhos de Deus, para aceitarmos o seu perdão, também perdoarmos. É uma ordem. E é uma ordem para que nós possamos refletir o caráter de Jesus em nós, para que nós possamos ser como Ele nos ensinou a ser como Ele quer que nós sejamos. Jesus perdoou mesmo na cruz, não é? Perdoou, morreu para perdoar os nossos, para levar sobre si os nossos pecados e perdoou a quem o maltratou e a quem o matou. Portanto, é um exemplo que nos parece difícil, mas é um mandamento. E, portanto, este trabalho de perdoarmos uns aos outros, de perdoarmos a quem nos tem ofendido, é um trabalho contínuo
e a nossa atitude de confessarmos os nossos pecados a Deus, mas também aos outros, também é uma atitude do que nos é demandada no dia a dia, porque nós pecamos por todas as maneiras, não é? Às vezes só porque usa-se aquela frase por atos e omissões, porque fazemos, porque deixamos de fazer, porque pensamos. Portanto, temos muitas maneiras de sentir que não estamos no caminho que o Senhor quer. E o nosso objetivo na Terra é, como dizia há pouco o Quinzé, é realmente conseguirmos trilhar um caminho que até ao último minuto nos faça poder acreditar e aceitar que estaremos cantando na glória com os nossos irmãos, com os anjos e transformados. Portanto, a esperança da vida eterna, a vida eterna não será alcançada se nós não formos capazes de tomar esta decisão, de que o que queremos é esta vida eterna e por isso teremos que incondicionalmente perdoar a quem nos tem ofendido. Implica uma decisão, não significa que ao perdoarmos alguém, nós estamos a esquecer o que aconteceu. O que nós vamos é decidir que não vamos viver com aquela dor, que Deus apagou todos os pecados e, portanto, aquela esponja de carinho, aquela esponja de sangue que Ele verteu na cruz, vai limpar os nossos pecados. Nós na escola dominical, agora estes jovens, não sei se ainda se lembram dessa música, dizíamos que o nosso coração era preto, estava escuro de pecado, mas Deus aqui já entrou e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E é esta mesma esperança, esta mesma decisão que nós temos que tomar. O perdão tem realmente um efeito curativo, não é? Porque liberta-nos. Nós, ao perdoar, deixamos de sentir a amargura. Nós não esquecemos o que nos foi feito ou que nós próprios, que nós precisamos de nos perdoar a nós próprios, não é? Porque por vezes também pensamos ou fazemos coisas ou deixamos de fazer que achamos que não estão dentro da vontade de Deus. E, portanto, precisamos de começar pelo perdão a nós próprios, para sermos capazes de perdoar aos outros também, não é? Porque às vezes, e eu não preciso de sair de mim própria para falar dos outros, porque nós somos todos criaturas iguais, com maneiras de estar ligeiramente diferentes ou que podem ser diferentes, mas no essencial somos todos humanos e, portanto, sentimos as mesmas coisas, as mesmas dores, as mesmas tristezas. Agora, podemos decidir que vamos perdoar-nos a nós próprios, vamos perdoar aos outros e vamos aceitar que o perdão que Jesus nos deu uma vez vai fazer ninho nos nossos corações, nos nossos pensamentos, e nós vamos libertar-nos dessa angústia. É um caminho que, pessoalmente, para alguns eventos da minha vida não é fácil, mas eu peço a Deus, por mim própria e por cada um de nós, para que essa tristeza que muitas vezes as ofensas nos criam não nos impeça de viver com Cristo e de realmente viver esse amor de Deus por nós e o amor de Deus aos outros, para que nós possamos alcançar a vida eterna e viver com essa esperança. Mateus 18, 22. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar um irmão. E Jesus diz-lhe: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E isto não é baseado num cálculo numérico, não é? Porque senão nós dizemos, então são 490, vou ter que apontar. Não se trata disso. Não é um cálculo numérico, mas reflete realmente a graça divina e a necessidade de perdoar sempre. Jesus instruiu a perdoar 70 vezes 7,
dizendo que o perdão deve ser um estilo de vida, mais do que serem atos que a gente contabiliza, não é? Que está ali a fazer a conta do deve e do haver. Deve ser efetivamente um estilo de vida, é ilimitado e, portanto, é como Deus nos diz, um ato de graça. Não implica nenhum pagamento, não implica nenhuma ajuste de contas, como se diz popularmente, mas é um ato de graça. No fundo, é nós tentarmos viver a vida vencendo o mal com o bem, não é? E nós temos a graça de termos em nós um bem maior, que é o amor de Jesus, a presença de Jesus nas nossas vidas. E, portanto, temos essa capacidade, temos esse poder do grande amor de Deus que nos ajuda a relativizar todas as coisas e não só relativizar no sentido em que nós não conseguimos esquecer. O meu pai citava muitas vezes o pastor Baltazar e o pastor Garcia, acho que era o pastor Garcia, que dizia que os pensamentos são como os passarinhos, podem vir e pousar na nossa cabeça, mas nós, antes que eles façam cocó na cabeça, damos-lhe um chega para lá e ele voa. E é um bocado assim também, nós não podemos deixar que o pecado, as ofensas, no fundo as ofensas, façam ninho na nossa alma e temos que tentar sempre, cada dia, praticar este amor e este ato de perdoar para que realmente essa amargura, essa sujidade, esse ninho que nos impede de ter uma morada limpa possa ser afastado. Em Mateus 5,12, que faz parte da oração do Pai Nosso, diz: se calhar é 6,12, peço perdão, é aqui a minha impressora que ficou mal e eu enganei-me. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Este versículo estabelece uma ligação entre o perdão de Deus e a nossa disposição de perdoar aos outros. E no fundo é o único, se formos ver o Pai Nosso, que eu depois voltei a ler, é a única coisa condicional que está no Pai Nosso. Nós seremos perdoados se perdoarmos. Portanto, é a única condição que esta oração que nos foi deixada coloca. Em Mateus 6, 14 e 15, que ainda continua: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Nós já lemos isto. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É um facto que não vale a pena estarmos a questionar. Nós temos é que decidir exercer o perdão humano para estarmos seguros do perdão divino, não é? Para nós estarmos seguros de que Deus nos perdoará, temos que ser capazes de exercer também nós próprios o perdão. E esta é a nossa condição. Este ensinamento de Jesus sobre o perdão e a reconciliação também nos é descrita em Mateus 18, 23. Nós temos aqui a parábola do credor incompassivo, que depois termina no 34 e 35, mas em 18, 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E vai por aqui fora, e se vocês se lembram, há um servo que deve muito ao seu senhor, e vai-lhe pedir e ajoelhar-se. E o seu senhor, perante a sua prostração e o seu pedido tão sincero, decide perdoar-lhe a sua dívida.
Porém, esse mesmo que devia, também tinha outros que lhe deviam. E quando apanha um que lhe devia, exerce sobre ele uma crueldade que não quis para ele próprio. E então no versículo 34 e 35 diz: e indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, ele que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Mais uma vez, o que eu interpreto daqui é que, efetivamente, o perdão liberta. Porque se nós formos capazes de perdoar, nós vamos viver melhor. Nós vamos ter mais paz, vamos reconciliar-nos não só com o irmão, mas alcançar esta reconciliação com Deus. Em Colossenses 3, 12 a 17, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Deus tem o perdão, não é? Deus tem o perdão. Nós somos muito frágeis e somos muito insuficientes. Dizemos: quem sou eu? Teremos que exercer a nossa pequenina parte, porque efetivamente a justiça divina é inquestionável, mas também é abundante o perdão de Deus. E reconhecer que se Deus registasse os nossos pecados, ninguém subsistiria, mas o seu perdão gera temor e gera reverência. E portanto, o que eu também aprendi ou reaprendi ao ler esta meditação que vos trago, ao fazê-la, é que nós podemos dizer: mas se Deus perdoa tudo, para que se vai estar, eu imagino-me ou lembro-me de ser mais jovem, Deus está em todo lado, Deus perdoa tudo, Deus conhece tudo, para que nós reconhecermos os nossos pecados? Para que nós temos que pedir perdão ao outro? Para quê? Porque se nós não tivéssemos efetivamente esta condição, este amor que é de graça infinita, mas nós não teríamos nem temor, nem reverência, não teríamos, digamos assim, medidas, não é? E eu creio que talvez seja uma má comparação, mas assim como um pai repreende o seu filho e não pode aceitar todas as coisas porque acredita que, se não for instrutor, se não puser alguns limites, que pode ser menos ajudador, que pode não estar a exercer a sua função, no fundo nós estamos a ser também imitadores do nosso Criador, porque também nos pôs condições. Nós teremos que perdoar para sermos perdoados. No Salmo 130, no versículo 3 e 4, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E no Salmo 86, 5...
Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Nós temos esta certeza que já vem do Velho Testamento, mas que depois foi confirmada por a vinda do Senhor Jesus, pela sua morte e morte de cruz, para que realmente nós tivéssemos um exemplo de quanto é importante o perdão. Em 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este versículo confirma-nos esta promessa divina de perdão e também confirma a restauração, não é? A restauração que nós obtemos quando estes erros são assumidos sinceramente diante de Deus. Ele nos purifica de toda a injustiça. Louvado seja o Senhor. Mas, como eu já fui dizendo, todos somos pecadores. Em Romanos 6, 23, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e levar sobre si todos os nossos pecados. Em Efésios 1,7, eis que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E em Atos 10:43, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Portanto, temos esta certeza: todo aquele que crê em Jesus Cristo receberá o perdão dos pecados. Há aqui uma universalidade da salvação e remissão através de Cristo, e que resultou também na descida do Espírito Santo que vive em nós e que nos transmite e que nos enche da sua graça, e diz que pela sua graça somos salvos. Louvado seja Deus. Em Efésios 4, 31 e 32, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A palavra de Deus ensina-nos e confirma-se a cada passagem, não é? Nós não precisamos realmente muito de termos grande capacidade interpretativa, não precisamos de usar palavras nossas para replicar ou dizer aquilo que está na Bíblia e que foi deixado para que nós aprendêssemos e, como diz o versículo deste ano, o nosso versículo temático, praticássemos, não é? Porque não basta nós dizermos que sabemos, nós sentirmos que devemos fazer, mas precisamos de tomar esta decisão de praticar, de ser praticante e pedir a Deus que nos revista realmente da sua graça, do seu amor, da sua força, para que sejamos mais à sua imagem e sejamos também perdoadores e abençoadores do nosso irmão. E eu coloquei aqui assim 3 condições para que nós, se calhar, cada um de vocês poderá dizer, mas condições para que nós tenhamos realmente o perdão de Deus. Como é que nós podemos chegar a... Nós achamos que já chegamos, graças a Deus, porque somos crentes e confiamos que aceitamos Jesus e Ele nos libertou e nos limpou de todo pecado e temos a segurança da vida eterna. Agora, como eu sinto e dizia atrás, isto não é um trabalho acabado, não é?
é uma condição de vida, é um estilo de vida, é um caminho, é uma prática. E, portanto, nós vamos com o alvo que é Jesus e apercebemos-nos de que houve dali uma seta, houve dali um pontapé, houve de nós próprios que tropeçamos e batemos com a cabeça em alguém, mas aí o Espírito que em nós habita nos ensinará que precisamos de reconhecer e pedir perdão e aceitar o perdão que Deus nos dá. E então, uma das primeiras condições será um arrependimento sincero, não é? Não basta dizer, temos que sentir que estamos arrependidos do que fizemos. Em Atos 3:19. Eu estou a dar muito trabalho ao Nelson. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tempos de refrigério. O que é o refrigério? Tempos de descanso, de renovação espiritual que vêm de estarmos na presença do Senhor. E no fundo, esta é a nossa presença na Terra, é a preparação para o retorno de Jesus. Será, eu li isto e não resisti a colocar a palavra como um prelúdio, não é? É como o prelúdio para a vinda de Jesus, que é o Messias prometido. Quando nós temos uma obra de arte, como é que se chama agora, esqueci-me, as obras musicais, as sonatas, não é sonata, mas sim, são sonatas. Há habitualmente um prelúdio, que ali o Levi também tenta fazer, que é antes de começarmos a cantar, ele já nos dá ali uns lamirés no piano, no teclado, para nos preparar para o estilo de música que vem a seguir. E, portanto, assim como nós tivemos aqui o prelúdio do louvor na igreja, não é? No fundo, nós estamos a preparar-nos, como dizia o Quinzé, estamos a fazer os ensaios para a vinda do Senhor, para realmente termos esse encontro, e este nosso caminho, no fundo, é uma preparação. Uns precisarão de uma preparação mais curta, outros precisarão de uma preparação mais longa, e Deus tem o seu plano para cada um de nós, e se estivermos na sua graça, eu creio que estaremos cá até ser necessário. E depois encontrar-nos com Deus na glória, assim é a nossa fé. Portanto, depois, eu sem querer até já disse qual era a segunda condição para termos este perdão de Deus, que é termos fé, não é? É ter fé em Jesus. Em Marcos 1,15... O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, se nós não tivermos este arrependimento e não tivermos esta fé para crermos na palavra do Senhor, que Jesus diz, eu sou o verbo, não é? Diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, a palavra, o princípio, Deus são uma mesma coisa, e por isso nós temos que realmente arrepender-nos com fé. E depois a terceira condição neste contexto será confessarmos. Nós já lemos, mas podemos voltar a reler, e até convidava que lêssemos todos juntos. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o Senhor. O perdão tem este poder de curar, libertar-nos, dar-nos esperança e vivermos com confiança.
e nesta fé e nesta certeza de que vamos ao encontro de Deus e teremos realmente paz, harmonia, que deve começar cá. Se nós nos reconciliarmos, teremos com certeza uma vida muito mais tranquila, mais alegre, mais satisfatória e menos amarga. É uma oração que temos que fazer, eu tenho que fazer diariamente, porque muitas vezes o nosso realismo de ver o que acontece à nossa volta, o nosso pessimismo que nos faz perder a esperança que as coisas mudem, as agressões, ver o que se passa no mundo neste momento, com gente tão louca, com guerras que não fazem sentido para nós, mas temos que realmente nos aproximar de Deus, pedir que nos liberte, que nos aceite como somos, com os nossos defeitos, que nos perdoe e, mais uma vez, que nós próprios saibamos perdoar-nos e perdoar uns aos outros. O perdão aos homens é uma decisão do crente. Nós temos que decidir. Como eu dizia, como eu aprendi também, nós não vamos esquecer, nem vamos querer que aquilo nos volte a ser feito, não é? Não vamos aceitar que aquilo foi bom, não foi. Agora, podemos é tomar a atitude de que aquilo que nos ofenderam, aquele pecado que exerceram, não vai comprometer a nossa paz espiritual, a nossa paz na terra, não vai fazer ninho no nosso coração para que aquela dor seja fonte e crie amargura nas nossas vidas. O perdão deve ser um ato natural do crente, já que, como vimos, é um mandamento incondicional. Ao decidirmos perdoar e cumprir este mandamento de Deus, somos libertados das amarguras, somos reconciliados com Cristo e com os nossos irmãos. Não são só esquecidos os factos, também devem ser, os factos não são esquecidos, mas mesmo a maneira como nós nos sentimos nessa altura, temos que pedir a Deus, eu tenho que pedir a Deus, para que realmente nos faça perdoar, porque revisitar a dor é outra vez tornar a sentir a dor, não é? E nós, quando temos uma ofensa grave, humanamente falando, de cada vez que revisitamos essa situação, a dor volta a acontecer. E eu creio que provavelmente isso nos será quase impossível não fazer essas voltinhas, não é? No nosso pensamento, o passarinho não voltar a rodar à nossa volta e nós reparamos que ele está novamente a piar mesmo em cima da nossa cabeça. Mas temos que voltar a exercer o perdão. E não são 70 vezes 7, são incontáveis as vezes, porque incontável é o tempo que nós temos e as nossas medidas não são as medidas de Deus. Quando nos sentimos humanamente ofendidos, humilhados ou injustiçados, mas decidimos viver no amor e na graça de Deus, libertamo-nos não só dessa dor, mas ao perdoar o nosso irmão somos também perdoados por Deus e prosseguimos para o alvo da vida eterna com Deus, pelo seu amor que nos trouxe Jesus Cristo para morrer e levar sobre si todos os nossos pecados e nos deixou a graça da presença do seu Espírito Santo. Deus nos abençoe a todos. Eu creio, meus amados irmãos, que a mensagem foi muito clara e que não houve espaço nesta mensagem para qualquer dúvida. Deixem-me ler uma frase acerca da mensagem. Perdão de Deus. Deus perdoa-nos. Alcançamos o perdão de Deus.
precisamos do perdão de Deus, mas também devemos perdoar os outros e diariamente nos lembrarmos de caminhar no amor e no perdão. Quase como parecia continuar a mensagem, Guilherme. Mas deixe-me dizer-vos que o perdão é um caminho também, podemos dizer que é um caminho, e é um caminho de pedras, ou se quiserem dizer, um caminho das pedras, que é difícil, onde alguém nos magoa, dói, e perdoar. Mas Jesus ensinou-nos a perdoar antes que o ofensor venha pedir perdão. Já devemos ter perdoado. Quando a Guilhermina, no início, eu vou pedir perdão a Guilhermina, mas tenho que dizer isto, eu tenho que dizer isto. Mas achei, de facto, interessante quando a Guilhermina disse o tema da mensagem. O poder curativo de perdão. Eu disse, oh meu Deus. A doutora Guilhermina, uma médica, a falar do poder curativo. A receita foi prescrita. Não é assim que fazem os médicos, Guilhermina? A receita foi prescrita. Agora temos que aplicar. É um caminho diário. Eu vou pedir ao Nelson para colocar aquele corinho a começar em mim. Quebra corações. Sabem, às vezes nós ficamos muito magoados quando numa conversa, e essa conversa às vezes leva a uma pequena discussão porque deixamos que o passarinho poise cá na nossa cabeça, como disse muito bem a Guilhermina. Eu, quando tenho às vezes essas conversas diárias, eu vou dizer com quem é, porque de facto falo muito com o meu filho, não é? E às vezes digo assim, olha, eu respeito a tua ideia, eu respeito a tua ideia. E o meu filho assim, não pai, nós não temos que respeitar a ideia, nós temos que respeitar a pessoa pela ideia que tem, é a pessoa que temos que respeitar, não é a ideia. Eu não tenho que respeitar a ideia, não é? Alguém pode nos apresentar algo errado que nos pode magoar, mas nós temos que admitir que aquela pessoa tem aquela ideia, e eu não posso ficar magoado com aquela pessoa por ter aquela ideia. Eu tenho que ter, sim, a atitude de respeitar essa pessoa. Isso é também perdoar, ser capaz de perdoar. Então, a começar em mim, quebra corações.
sentir que tem necessidade de perdoar esta manhã, perdoe. Se sentir que tem necessidade de pedir perdão, peça perdão. Mas não saia hoje da casa do Senhor se sentir no seu coração que tem necessidade de perdoar e de ser perdoado. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. O perdão curativo, aquele que sara todas as feridas, e nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o Senhor Jesus Cristo, como noivo amado da sua amada, está a preparar a sua noiva, preparando-a devidamente pura, sem mancha, sem pecado, para esse encontro glorioso, muito em breve nos ares. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este alerta sobre o poder curativo que vem do alto, que um dia nos encontrou caídos no caminho, no pecado, e tu, Senhor, nos encontraste nas condições em que cada um estava, trazendo esse perdão curativo para as nossas almas. Que assim, como também, Senhor, o nosso versículo deste ano, Senhor, nos exorta a sermos praticantes da palavra, é também imperativo que a tua igreja pratique o perdão. Este perdão que cura, que liberta, que sara. Pode deixar, na verdade, as suas cicatrizes, mas as cicatrizes não são más, servem para a nossa lembrança e assim prosseguirmos, Senhor, debaixo deste perdão curativo. Se necessário, Senhor, leva-nos a aprender a lição do oleiro. Leva-nos, Senhor, com esta palavra no nosso coração, Senhor, para que possamos, Senhor, diariamente, Senhor, percorrer este caminho de amor e caminho de perdão, porque é assim que tu nos ensinastes. Pai querido e amado, esta semana, vidas que completaram mais uma primavera de vida, Senhor, é tão bom quando chegamos, Senhor, à viragem de mais uma primavera. Muitos certamente não gostam que esta data seja lembrada, mas outros, porém, Senhor, ficam tão gratos e felizes por completarem mais uma primavera de vida, uma flor nas suas vidas. Eu quero pedir, Senhor, para que tu possas, na verdade, abraçar estas vidas. Coloco diante de ti, Senhor, a Ruth, Senhor, esta vida, Senhor, tão jovem, Senhor, e sabemos que o mundo tem muitas ofertas, sobretudo para os jovens, Senhor, mas que tu possas, na verdade, guardar, Senhor, a vida da Ruth, Senhor. Possas, na verdade, abraçar a sua vida, Senhor, e que a tua filhinha possa percorrer este caminho de perdão e de amores. Abençoa também a vida da Belinha, da Isabel Lisboa, filha da nossa irmã Alice, que também completou mais uma primavera de vida, Senhor. Que tu possas, na verdade, Senhor, suavizar a sua vida e, Senhor, abraçar a sua vida e ser com a sua vida em nome de Jesus. Peço também uma vida, Senhor, pelo teu servo Quinzé, Senhor, que hoje está completando essa primavera. Senhor, que tu dês, Senhor, a prenda que ele necessita para a sua vida. Abraça o Quinzé, Senhor. Usa o Quinzé na tua obra, Senhor. E que ele possa ser, na verdade, um servo fiel, digno, Senhor, de também ser assim tratado por ti, Senhor. E que esta bênção seja não só para a vida do teu servo, mas para toda a sua casa.
Quero pedir, Senhor, também uma bênção, Senhor, para o teu servo que está servindo, Senhor, lá nos Estados Unidos da América, o nosso irmão Manuel Duarte, pai do nosso Emanuel, Senhor, que te serve, Senhor, naquele país, Senhor, há uns tempos, há uns anos, Senhor, que este dia, Senhor, possa, na verdade, ser um dia de bênção para a sua vida, Senhor. Oramos, Senhor, à distância de todos estes quilómetros, Senhor, que a tua bênção, Senhor, seja só sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua descendência. Agradecidos ao Pai, Senhor, assim, por estes momentos que passamos na tua presença, gratos em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados, chegados assim ao fim de mais uma reunião, o que é que me resta dizer? Apenas só isto: pratiquem o amor, pratiquem o perdão, aquele perdão que cura, também que sara e que liberta. Tenham um bom domingo. Você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino dizer uma salva de palmas. Já agora, também para a Ruth, não é só para o que quiser, não é? Também completou. Um abraço.